A doutora Michele está aqui com a gente hoje. Nós vamos falar da medicina integrativa, que eu até comentei no começo do programa, doutora. Eu acho que hoje o culto à beleza tem tirado a saúde de muitas pessoas pela imprudência. Então, quando você consegue juntar no mesmo lugar, né, a tua saúde física, você faz exame, você vê o que você pode fazer ou não, sem perder o foco da beleza, também que todo mundo quer ficar bonito. Mas o mais importante, você conseguir juntar isso de uma forma que a pessoa realmente fique saudável por dentro e por fora, né, doutora? Perfeita a sua colocação, Keila. Obrigada por você estar com a gente hoje. A medicina integrativa é isso, doutora? Querida, é exatamente isso. Quando a gente segue o preceito de trazer para o mais fisiológico possível, trazer o nosso organismo para o equilíbrio dele, a gente vai e segue com saúde e beleza juntos. E aí fica equilibrado. E nada é realmente exagerado. É otimizar todos os quesitos. E aí o efeito estético, a parte beleza, ela é só como se fosse um efeito colateral. Ela é só um efeito que você também tem. Mas você tem também, principalmente, uma melhora e uma otimização do seu organismo como um todo. Você sente mais energia para o dia a dia, você fica com a memória muito melhor, você consegue muito mais fazer exercício físico. Então, você consegue otimizar a sua saúde em todos os quesitos dela. E daí, existem alguns medicamentos específicos que podem ser incluídos até no dia a dia mesmo, que tornam a vida da gente mais saudável? São melhores para a gente mesmo, doutora? A gente não usa, geralmente, medicamentos. A gente usa alimentação, suplementação, exercício físico e gestão de estresse. Sendo que suplementação é tudo o que existe ou no nosso organismo ou na natureza. Por exemplo, nós sempre ouvimos falar que a maioria da população tem um déficit de vitamina D. Então, tem a ver com a vitamina D, Daí, tem por a ver exemplo, com a você vitamina faz o C. exame, se está faltando vitamina D, você complementa. É assim, isso? Nós temos valores otimizados. Certo. Então, não é que faz parte dos valores normais. Para a gente não basta estar normal. A gente quer que esteja no ótimo. Por quê? A vitamina D, por exemplo, se ela estiver só dentro do valor normal, naquele comecinho do valor normal, que geralmente se preconiza, ela só vai ajudar na parte óssea. Só que se ela for para um valor melhor, para um valor otimizado, ela vai ajudar muito também na defesa, por exemplo, em você se prevenir de doenças, de gripes que aparecem por aí, de coisas novas que aparecem e não é todo mundo que pode tomar uma vacina, ou mesmo das pessoas que têm algum problema que elas vira e mexe, quando a baixa resistência, aquele problema aparece, como um herpes, uma coisa assim, e aí deixa de aparecer. Então, ela é muito preventiva. Entendi. Isso, toda a medicina integrativa é feita assim, para ser preventiva. A vitamina C também faz isso. Várias vitaminas, vários suplementos, vários aminoácidos ajudam também, leucina. E daí, doutora, porque hoje a gente tem a desgraça que eu falo de você conseguir comprar esses suplementos em qualquer lugar, que é uma desgraça. Às vezes você compra até no mercado. Aqui ainda não tá no mercado. Mas a pessoa acha que vai fazer bem e pronto. E isso pode sobrecarregar o organismo, né? Então, quando você entra para a medicina, você busca um médico integrativo, que exames que eu tenho que fazer? A hora que você me vê, o que a gente pode fazer para começar a trabalhar? Geralmente é um médico que pede, né? E a gente pede exames um pouco diferentes dos convencionais. É claro que nós pedimos os convencionais também, certo, mas tem muitos exames que não são da parte convencional. Então, essas vitaminas mesmo, a gente pede vitamina C, a gente pede também... Para checar o nível. Exatamente. Tá. A gente pede também não só as coisas mais óbvias da tireoide, que seriam os exames de TSH e T4 livre, a gente pede também T3 reverso, algumas formas diferentes para ver se o problema está no receptor do T3 e aí essa tireoide não está funcionando direito por causa da parte do receptor e aí o hormônio viria normal no sangue. A gente pede o cortisol, que é o hormônio do estresse. O estresse, ele pega a pessoa e suga o que ela tiver. Por isso que você disse que uma das especialidades, vamos dizer assim, é a gestão de estresse. O que é uma gestão de estresse? A gente precisa de alguém para ajudar a fazer uma gestão de estresse, porque sozinho não conseguimos. Precisa. E o estresse, ele mexe com o cortisol, e o cortisol mexe com o organismo inteiro. E existem 7 níveis de alteração de cortisol que podem acontecer durante o estresse. Então, o cortisol, como ele mexe com tudo, ele pode desde fazer um monte de doença,
até alterar sono, alterar... A pessoa fala que mudou o metabolismo dela, então ele pode mexer com ela inteira. Hoje, quem não passa estresse? Não existe. Não é verdade? E daí como é que se controla isso, doutora? Existem medicamentos para isso? Nesse caso, existem? Não, a gente usa sempre com o fisiológico. A gente sempre faz de uma maneira que vai ser fisiológico. Sempre vai ser assim, alimentação, suplementação, exercício físico e gestão de estresse. A menos que a pessoa já tenha... Se a pessoa, nesses exames é descoberto que ela tem um problema mesmo de saúde, que não é só um nível de prevenção. A gente também trata assim, só que de uma maneira mais intensificada. E ela melhora. É quase que um trabalho homeopata, doutora? É diferente porque a homeopatia tem a ver porque usa coisas naturais, só que numa dose baixa. Eu estou pensando nesse sentido, né? Das coisas mais naturais. A gente usa coisas naturais, só que numa dose com uma efetividade rápida, né? E a gente age também em qual exercício ideal para essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está com cortisol alterado deve fazer yoga. E isso já tem estudo em Harvard, é o único exercício que ajuda na alteração de cortisol. Uma pessoa que está com os hormônios baixos, sexuais, deve fazer musculação, que é um exercício que aumenta a produção desses hormônios também. Então, a gente orienta o exercício físico. Quem está com a fadiga adrenal, por exemplo, que é quando o cortisol não está dando conta porque já passou do nível de estresse ideal, a pessoa não pode fazer exercício aeróbico, porque o exercício aeróbico vai piorar. Entendeu? Entendi. Então aí a gente orienta tudo. A parte da alimentação, como alimentação anti-inflamatória. E doutora, uma coisa que eu queria falar também, que eu falei no começo do programa, a gente tem visto também nas clínicas o uso indiscriminado de alguns equipamentos. Eu até vi uma notícia sobre a criolipólise esses dias, de uma moça que fez no corpo inteiro e a quantidade, eu não sei como é que chama os raios lá que essa máquina libera, e sobrecarregou o corpo da pessoa de tal forma que foi parar na UTI. E alguns tratamentos com radiofrequência também que melhoram, ou que prometem melhorar a quantidade de queimar a quantidade de gordura e tal. Essas coisas também a gente tem que ter essa análise para poder fazer essa coisa estética sem se prejudicar. Sabe o que acontece, Keila? Você tem que confiar muito no médico com quem você está se tratando e fazer com ele. Certo. E aí, ele sendo uma pessoa bem confiável e que entende do que ele está fazendo, ele não... Geralmente, isso não vai acontecer, entendeu? Porque a gente sabe, qualquer cirurgia leva o organismo para um estresse, para algum nível de estresse, não é verdade? Certo. O que é um estresse para o organismo, às vezes não é para a gente. A gente fala, não, mas eu não estou estressada, eu estou ótima. Sim, mas o seu organismo está sob estresse. Uma criolipólise, por exemplo, em um local, gera um estresse para o organismo, mas você faz um estresse que está controlado ali e você vai conseguindo fazer essa gestão de estresse, alimentação, suplementação, tudo junto. A gente que pensa nessa parte integrativa, a gente usa aparelhos também, mas a gente usa pouquíssimo, porque a gente consegue, com pouquíssimas sessões, um resultado excelente, porque quando você está com o corpo otimizado, saudável, com o organismo otimizado, tudo funciona muito bem. Melhor. Então, nada é 10 sessões, tudo é uma sessão, duas. Se precisar, vamos otimizar primeiro, você já melhorar tudo, nem precisa fazer nada. Pra gente isso é muito simples, porque é com a organização da base, o que está acontecendo e resolver a base do problema. Por isso que é importante você buscar um profissional sério. A doutora falou algo muito importante aqui, sempre que nós trazemos os médicos para conversar conosco, é justamente para que você entenda que aqui é uma prévia para te orientar, para você buscar um especialista naquela área em que você sabe que precisa de ajuda ou que simplesmente, no caso da medicina integrativa, você quer melhorar o teu desempenho, o teu dia a dia. E o mais importante é que você sempre, os médicos, todo mundo é registrado. Então, se você entrar, né, doutora? No Conselho Regional de Medicina está todo mundo lá. Se não estiver lá é porque não é. Então, nós temos sempre mostrado para você, para que você realmente tenha os melhores profissionais do seu lado. Doutora, adorei nossa conversa. Também adorei, Keila, um prazer estar aqui. A gente vai muito ficar mais obrigada. bonito, mais jovem e com mais saúde. Muito obrigada, Deixa eu te passar os contatos da doutora Michele Raical. Tem o site dela, que é doutoramichelleraical.com.br. No Face, Medicina Estética Michele Raical. E também tem os telefones, que é o 23611673. Tem o WhatsApp, que é o 975886689, para você entrar em contato. Se ficou alguma dúvida, amanhã tem a nossa reprise do De Bem com a Vida às 9 da manhã, para você assistir de novo e você entender que não adianta você cuidar só da parte de fora, você tem que cuidar de tudo, né, doutora? De tudo. Obrigada, querida. Obrigada.